Salve meu povo, minha pova, meus lindos, minhas lindas. Espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E hoje esse vídeo, essa aula é sobre alguns assuntos que a gente ouve falar com alguma frequência, né? Mortalidade infantil, expectativa de vida, né? O que é isso? Às vezes a gente ouve falar sobre questão de reforma da Previdência, que foi um assunto que rolou muito, principalmente no ano passado, no retrasado. Por que, afinal, essa reforma de Previdência? Então hoje a gente vai começar a entender essas coisas que envolvem, né, a gente às vezes não se dá conta, principalmente quando a gente está na adolescência, mas que tem muito impacto na nossa vida, tá? Então fiquem aí, anotem as coisas que são muito importantes, não só por conta da aula, mas por conta da nossa vida mesmo, tá bom? Então vamos lá. Então está aí, meus lindos, começando com uma pergunta: o que é saúde, né? E essa pergunta é assim: eu estou saudável, posso dizer que estou saudável, que uma pessoa está saudável quando ela não tem nenhuma doença, né? Por exemplo, ela não está com gripe, ela não está com resfriado, diabetes, covid, qualquer outra infecção, né? Será que é só isso, a questão de estar saudável, né? Na verdade, não, gente. Saúde é uma coisa muito maior, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a própria Constituição Brasileira, saúde, de modo resumido, é um bem-estar físico, emocional, social, né? Então envolve tudo ao nosso redor, não só a ausência de doença. Não adianta eu estar bem de saúde, conviver com situações que me façam mal, né? Não me alimentar bem, não morar num lugar que me proteja. Eu não estou falando de ter casão, de ter mansão, estou falando de ter proteção, né? Não ter acesso a lazer, não ter acesso à educação, não ter acesso à saúde, saneamento básico. Ou seja, tudo isso precisa estar funcionando para que a gente diga que está saudável. E aí, pensando nisso, gente, a gente pode afirmar então que tem muita gente que não está saudável, né? Então, olha só, dizer que está saudável, a saúde da pessoa, ela precisa ter esses tópicos. Então, é um bem-estar físico, tá? Ou seja, a ausência das doenças, é um bem-estar mental, onde a gente possa, é claro que as situações do dia a dia levam a situações de estresse, às vezes de tristeza, depressão, mas são coisas passageiras. O problema é quando isso se torna permanente, né? Aí vira uma doença. Também é um bem-estar social, questão de ter onde morar, de ter relacionamentos, enfim. Inclui também o acesso a uma boa alimentação, por isso que existem vários programas sociais para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Um dos mais famosos é o Bolsa Família, tá? A pessoa ela precisa não só ter condição de comprar comida, mas também ser orientada ao que comprar, tá? Para que ela possa se alimentar de forma adequada. Ter acesso à moradia, condições de moradia. E, de novo, quando eu falo moradia, não é ter uma casona, né? E por aí vai. É ter uma casa ainda que simples, mas que te proteja, né? Que tenha acesso a saneamento básico, que é o próximo tópico, que é receber água encanada e limpa, aquele esgoto que a gente produz, que ele precisa ser recolhido, né? No caso de São Paulo, pela Sabesp. Então é você morar num lugar que te proteja, né? E não, por exemplo, num cômodo onde você abrigue 5, 6 pessoas. Isso aí já não é acesso de moradia. Tem 6 pessoas na casa, será que essa casa ela tem pelo menos ali uns 2, 3 quartos? Possa dividir um pouquinho essas pessoas em cada quarto, um banheiro limpinho, uma cozinha, uma sala, essas coisas, tá? O meio ambiente protegido é fundamental para a nossa saúde. Cuidar do esgoto, evitar desmatamento desnecessário, replantar onde for possível, não fazer queimada, né? Não jogar lixo na rua, isso aí é uma responsabilidade de nós, né? De não pôr fogo, não jogar lixo. Quando tiver algum esgoto entupido, ligar para a prefeitura, eles têm a obrigação de limpar, tá?
O próximo é renda e trabalho. As pessoas, para que elas estejam bem, para que elas estejam em situação de conseguir todas essas coisas, elas precisam ter acesso à renda, né, a trabalho. E quando a pessoa ela não tem acesso ao trabalho, e acontece, né, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é necessário que o poder público ele tenha ferramentas para auxiliar essas pessoas. Tem como eu já disse, o Bolsa Família, né? E aí para aquelas pessoas que não precisavam do Bolsa Família, mas perderam renda, teve aí o auxílio emergencial. E aí esse auxílio, felizmente, ele ajudou bastante gente, né? Só uma curiosidade, gente, vários países, eu não lembro, mas eu acho que nos Estados Unidos isso não acontece, não lembro, mas eu acho que sim. Eles chamam lá de seguro-desemprego, assim como aqui. Alguns países na Europa fazem isso, que as pessoas que estão desempregadas, elas têm uma renda mínima, né? E é muito maior que o Bolsa Família. Mas aí tem uma situação de diferença econômica, não vamos entrar nesse mérito, tá? São países mais ricos, com menos pessoas vivendo, é mais fácil resolver o problema. Mas é necessário que as pessoas tenham ali pelo menos o mínimo de condições de ter uma renda para poder se alimentar, viver e por aí vai. E as pessoas que tenham saúde, elas precisam ter educação, acesso à educação, né? Precisa ter escola, precisa ter curso profissionalizante, né? Precisa ter transporte. A gente sabe que o transporte é um problema sério, mas quem já saiu de São Paulo sabe, e quando eu falo de São Paulo, sair do estado, sabe que o problema ainda fica mais grave, principalmente na região norte, nordeste, centro-oeste. E lazer, gente, lazer é fundamental, ter acesso ao teatro, a cinema, eu sei que é caro, mas eventualmente tem um espaço ali, um parque onde a molecada pode jogar bola, alguns brinquedos para a criançada passar um tempo, um espaço onde as pessoas com mais idade possam se exercitar, possam se encontrar, possam conversar. Então tudo isso também é lazer e que seja feito com segurança, né? Aqueles parques sejam bem protegidos, bonitinho. Tudo isso envolve, então todos esses tópicos envolvem estar saudável. Aí eu pergunto para você, você está saudável? Né? Bom, lindões, já que falamos o que é estar saudável, quem fez a atividade de fazer uma entrevista com uma pessoa de mais idade, deve ter reparado que eu li a maioria, eu li, né, todos, e vi que a maioria das respostas falavam que a vida melhorou muito, tá? Por incrível que pareça, sim. Nós temos N problemas na nossa cidade, e mesmo com todos esses problemas, a coisa já foi muito pior. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a minha imagem para ver a fonte, né, da onde eu peguei esse gráfico. Então melhorou sim, gente. Embora nós, como eu disse, nós tenhamos vários problemas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, a coisa já foi muito, mas muito pior, tá? Então, ó, aqui essas linhas, o que elas representam? A linha vermelha representa a expectativa de vida das mulheres, a linha verde representa a expectativa de vida dos homens e a linha azul é a média de homens e mulheres, tudo junto. Então percebam que se a gente pudesse voltar aí alguns bons anos, aqui mais ou menos na década de 40, né, lá quando começaram essas anotações, vou baixar aqui um pouquinho mais, lá em 1940, percebam que as pessoas viviam super pouquinho, né? Tanto que diziam assim que a mulher que passava dos 25 anos, ela já estava velha para ser mãe. Por quê? A expectativa de vida era tão baixa que as pessoas, eles cobravam muito da mulher de ser mãe logo, né? Lá pelos dias 15, 14. Ah, professor, mas tem menina que fica grávida. É diferente, gente. É diferente. Uma coisa é o descuido, outra coisa é o esforço social para que a mulher engravidasse muito cedo, tá? Então percebam que a expectativa de vida era bem baixinha. Conforme surgiram várias situações que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, né, dessa aula, a vida das pessoas foi melhorando cada vez mais. Ó. Então percebam que lá em 1940 a expectativa de vida média da população era só de 45 anos. Ah, professor, então quem não tinha ninguém com 60, 70? Tinha, lógico que tinha pessoa idosa. Só que morria muita gente antes da hora, por uma série de problemas, tá? Conforme as condições elas foram melhorando, esse dado aqui ele é de 2012, tá? Mostram que as mulheres então têm uma expectativa de vida na casa de 79 anos, os homens de 72. Por que os homens têm uma expectativa de vida mais baixa?
Se a gente pega os quadros de criminalidade, né, a maioria dos jovens que morrem, mais, se eu não me engano, na casa dos 90% são homens. Então são garotos ali de 12, 13, 15, 20 anos, né? E aí quando eles morrem muito cedo, essa expectativa de vida por consequência reduz. Tem uma outra coisa também, que as mulheres têm mais cuidados com a saúde. As mulheres elas vão mais com frequência ginecologista, né? As mulheres elas fazem o exame do câncer das mamas com mais frequência, então tudo isso melhora a qualidade de vida delas. O homem não, né? O homem ele se cuida bem menos, ele só vai no médico quando tá doente. Vocês devem ter alguém em casa assim. Quando já tá muito ruim, às vezes já é tarde demais, né? Foi o caso do meu pai, por exemplo, não queria ir no médico de jeito nenhum, quando foi já era tarde. E os homens então se cuidam muito menos. A questão do câncer de próstata, o homem, o médico não vai pôr o dedo na minha bunda, não. Gente, não tem jeito, né? Alguns exames eles são assim. Aí eu pergunto, é melhor o homem ele fazer esse exame, né? De vez em quando e garantir que ele tenha saúde e possa viver até os 70, 80, 90, 100 anos acompanhando os filhos, os netos, né? Vivendo bem? Ou o cara por preconceito? Bom, lindões, então como eu disse, linha vermelha, mulheres, linha verde, homem, linha azul, os dois, tá? Seguindo, as regiões do Brasil também apresentam diferenças entre as expectativas de vida de homens e mulheres. Então percebam que em algumas regiões as pessoas vivem menos que outras. E por que isso acontece? As regiões onde as pessoas vivem mais, têm mais infraestrutura, tem melhor saneamento básico, recolher lixo, protege melhor o meio ambiente, tem menos pessoas em situação de rua, né? Tem mais acesso à educação. Infelizmente, as regiões norte e nordeste, elas têm expectativa de vida mais baixa, porque quem conhece essas regiões, eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes para o nordeste, são lugares maravilhosos e lindos, né? Principalmente o litoral. As pessoas são extremamente agradáveis, educadas, mas a gente vê que o poder público lá é muito falho. As pessoas não têm acesso à água encanada, não têm acesso a esgoto, é muito relaxado. E aí, isso não tem acesso à saúde, educação, é muito menos do que aqui. E aí não tem jeito, a expectativa de vida diminui mesmo, tá bom? Então percebam que de acordo com as regiões, né? Aqui, ó. Quem quiser dar uma pausa aí para olhar com calma. São essas expectativas de vida de acordo com cada região. Então, norte, de verde, nordeste, de laranja, centro-oeste, de verde claro, de amarelo, sudeste e de azul, a região sul, ok? Seguindo, meus lindos, tem aqui um quadro, deixa eu deixar minha foto bem pequenininha para não atrapalhar, e esse quadro, ele traz para nós algumas informações sobre mortalidade infantil, desde o ano de 1930 até o último dado aqui mais recente, 2010, tá? Percebam que é de 10 em 10 anos, então agora em 2020 tá rolando um censo, talvez alguns de vocês já tenham recebido em casa, se bem que não é todo mundo que recebe, né? Mas alguns de vocês devem estar recebendo em casa, tem essa questão da pandemia que reduziu muito o quadro do IBGE, então pode ser que esse dado atrase um pouco, mas vamos lá. O que essa tabela mostra? Que a mortalidade infantil no Brasil em 1930, ou seja, cada 1.000 crianças que nasciam, tá? Elas nasceram vivas. Professor, lógico, não, a gente tem criança que nasce morta, tá? Tem complicação no parto, tem complicação na gravidez, a criança morre. Assim, porque eles consideram nascidos vivos até pelo menos 1 ano. Aquelas crianças que morrem nas primeiras horas, elas acabam não entrando para esses dados, senão os números seriam até um pouco maiores. Então percebam que morria muita gente. A cada 1.000 crianças que nasciam, 193, quase 200 delas, iam morrer na região norte do Brasil, tanto norte quanto nordeste. Então a cada 10 crianças que nasciam, né? Então você tinha ali 10 pessoas que você conhecia, que tinham filhos, uma ia morrer. Então é muito preocupante isso. Na região sudeste e na região centro-oeste fica ali perto de 150, né? Então a cada 1.000 crianças que nasciam, 150 ia morrer, que é o número alto, e a região sul tinha uma situação melhor. Por que a região sul tinha uma situação um pouco melhor?
Tem muito, gente, do... Aqui, ó. Da questão da formação da região, tá? Se tem mais gente, tem menos gente, então tudo isso influencia. Percebam que conforme os anos eles vão passando, 1940, 1950, né? 1960, vão morrendo cada vez menos crianças, olha só. Até que em 2010, nós tivemos no Nordeste, um número que ainda é muito alto, mas perto do que era, muito baixo, ó. 24 crianças a cada 1000. Na região que se saiu melhor foi a região sul. Na verdade, não que se saiu melhor, tá? Que se saiu melhor de verdade é a região sudeste, porque ela cai de 153 para 17 e tem que fazer uma continha de percentual, né? Acho que a região norte diminuiu mais, na verdade, mas depois isso aqui é uma continha que precisa ser feita. Enfim, percebam que caiu muito, era mais de 100, quase 200 aqui, 150 aqui, né? Para 24, 34 aqui no Nordeste ainda é alto, né? Por conta da falta de água, muita gente que vive em regiões muito secas, aí a criança morre, muitas crianças morrem, tá? Aqui já nessas regiões o número é menor, embora ainda seja alto, mas está muito melhor. O que será que fez com que menos crianças morressem, né? Muito menos, gente. Melhorou muito a situação de vida, tá? Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas antes, olha só, diminuir um pouquinho mais a imagem aqui. Vou botar aqui no meio para que vocês possam ver da onde é, do IBGE, né? Existe do lado um quadro que compara a expectativa de vida com a mortalidade infantil, tá? Então isso aqui era a média brasileira. Então reparem que à medida que as crianças morrem menos, a expectativa de vida sobe, tá? Não é só por causa da morte das crianças, tem outros dados também, mas esse aqui é o que mais influencia. Rapidinho, gente. O que significa isso? Média é quando eu pego vários valores, por exemplo, eu vou fazer uma conta aqui rapidinho no celular, que é o seguinte. Vamos supor que na sala de aula eu quero saber a média de altura dos alunos, tá? Eu vou pegar 5 meninas e 5 meninos. Então vou começar pelos meninos. Vamos supor que o menino 1 tem 1,80 m, tá? O menino 2 ele tem 1,75 m. O menino 3 ele é mais baixinho, ele tem 1,65 m. O menino 4 tem 1,62 m e o menino 5 tem 1,79 m, tá? Aí eu vou pegar as meninas. Vamos supor que a menina 1 tem 1,76 m, a menina 2 tem 1,62 m, a menina 3 tem 1,69 m, a menina 4 tem 1,57 m e a menina 5 tem 1,75 m. Tá? Então 5 meninas e 5 meninos. A soma da idade do tamanho de todo mundo, né? Então eu peguei o tamanho de todos eles e somei, foi mais, a soma de tudo deu certinho 1.700. Quantas pessoas eu peguei? 5 meninas, 5 meninos, 10. Então vou dividir esse 1.700 por 10. Significa que a média de altura na sala de aula é de 1,70 m. Ah, professor, mas tem menino muito mais alto, assim como tem gente muito mais baixa. Então a média deu 1,70 m. Para a idade, gente, expectativa de vida é a mesma coisa. Tem gente que morre com muita idade, tem gente que morre muito mais novo. Na média, hoje as pessoas estão vivendo no Brasil 76 anos, tá? Na média, as crianças hoje, a cada 1000, morrem 12. Só que tem lugar que vai morrer mais, tem lugar que vai morrer muito menos, tá bom? Bom, lindos, agora o que aumenta a expectativa de vida, né? Por que as pessoas estão vivendo mais? Mudou muita coisa, melhorou muita coisa no nosso país. Tem muito para melhorar, muito mesmo. Nosso país é um país grande, é um país rico, que melhorou muito nos últimos 60, 70, na verdade quase 100 anos já, né? Mas ainda tem muito o que fazer, mas mudou muito, está muito melhor. Vou ler aqui rapidinho, ó, então vocês podem me acompanhar. Melhorou as condições de saúde da população através do acesso ao saneamento básico, que é o saneamento básico de novo. É água tratada, encanada, limpa e depois o esgoto precisa sair de casa e ser recolhido pela Sabesp. O acesso à eletricidade, gente, porque aí você consegue ter uma geladeira, né? Você tem luz, você consegue ter mais conforto. Aos serviços, né, de saúde, então ter o postinho de saúde. Ah, professor, mas o postinho de saúde é uma desgraça. Mas tem.
tá? Mas tem. Tem um hospital, apesar de todos os problemas, tem um hospital. Antigamente isso não existia para todo mundo, tá? Educação, acesso à escola. Gente, a educação, há cerca de... Constituição é de 88, o ECA é de 92, então vamos jogar aí 30 anos. Há mais de 30 anos, nem todo mundo podia ir para a escola. Não era para todo mundo, tá? E quem não se enquadrava era expulso. Gente, era sério, a pessoa não podia mais estudar. Isso não acontece mais. Ah, professor, mas eu acho que isso está errado. A gente chama de um outro debate, tá? Então as pessoas não tinham acesso à educação, agora virou lei, então tem que ter escola perto de todo mundo, se não está perto tem que ter um ônibus, não é à toa que a prefeitura de Cajamar, ela dá ônibus, né, para quem mora longe, tem que ter acesso a lazer, então tem que ter ali um parque, um espaço para jogar bola, para ficar, né, conversar com a galera e tal, tem que ter segurança, ou seja, tem que ter a polícia, tem que ter a GCM, não é para bater nas pessoas, mas é para cuidar, né, da segurança, pegar quem comete delito e por aí vai. As pessoas têm que ter acesso a trabalho, né? É uma obrigação do governo criar condições de trabalho. As pessoas têm que ter moradia, então programas sociais para aquelas pessoas de baixa renda, para que todas as pessoas possam ter onde morar, tenham pelo menos condições de pagar o seu próprio imóvel de algum modo. E aqui o ponto-chave, a vacinação. É o principal, gente, porque morria muita, mas muita gente de doenças que hoje a gente nem ouve falar direito. Sarampo, catapora, rubéola, varíola, né, poliomielite, eram doenças que matavam muito. E graças à vacinação, que no Brasil é uma das melhores do mundo, é verdade, tá? As campanhas de vacinação do Brasil, elas são referências para vários países do mundo, tá? Foi fundamental a vacinação para melhorar a vida das pessoas. Como eu estava dizendo, o Brasil é uma das referências mundiais quando o assunto é saúde pública, apesar de todos os problemas do SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. Por quê, gente? O SUS ele tem que cuidar desde a prevenção da doença até o tratamento. Então, o que o SUS tem que fazer? Tem que fazer campanha para as pessoas pararem de fumar, campanha para as pessoas reduzirem o uso de bebida alcoólica, campanha para as pessoas cuidarem do coração, campanha de atividade física. De vez em quando a gente vê essas campanhas, uma propaganda ou outra na televisão. Campanha para as pessoas usarem preservativo do ato sexual para evitar doença sexualmente transmissível. Campanha de amamentação, campanha de exame de câncer de próstata, de mama. Ou seja, é uma promoção para que as pessoas cuidem da saúde e tenham menos chance de ficarem doentes. Se elas ficarem além das vacinas, né, que evitam as doenças. A pessoa ficou doente, o SUS ele vai atender, né? Você vai ter os médicos especialistas, vai ter as cirurgias, alguns medicamentos básicos são gratuitos no Brasil, poucos países do mundo têm isso, né? Então, medicamento para diabetes, para pressão alta, entre outros, o Brasil cede gratuitamente para as pessoas, né? E não precisa ser de baixa renda. Uma pessoa que tem dinheiro, que é rica, pode pegar esses remédios também. Se ela quiser, ela pode vai lá e pega. É direito de todo brasileiro. O SUS ele não distingue quem é pobre e quem é rico. Todos têm o mesmo direito, tá? E o tratamento de câncer? Gente, o tratamento de câncer é uma coisa absurdamente cara. Imagina alguém na sua família desenvolveu câncer. Se ela morasse nos Estados Unidos e ela não tivesse o seguro de saúde, ela ia ter que desembolsar na média ali de 200 a 300 mil dólares para fazer o tratamento. Imagina que você tivesse que gastar 200, 300 mil reais para tratar. As pessoas iam morrer, gente. Assim como morre lá nos Estados Unidos, porque não tem dinheiro para pagar, tá? Aqui não, o SUS banca de graça, tá bom? E são remédios caros, hein? Bem caros. Não só isso, gente, o SUS também vai ter uma ligação com a Anvisa que cuida dos medicamentos, né? Se ele pode ou não ser vendido, se ele presta ou não, questão dos alimentos. Gente, é uma coisa, eu assisti uma vez uma série na Netflix chamada Merli, que era um professor de filosofia, bem legal inclusive, e eles vivem na Catalunha, né? Em Barcelona. E aí ele comprava de vez em quando churros, que lá é muito comum, né? É um pouco diferente do nosso, porque não tem doce de leite. E o cara que vendia os churros, ele embrulha num jornal. Você vai para alguns países da Europa, você vai comprar batata frita, eles colocam dentro do jornal. Gente, jornal. Aquele que você pega, sabe? Que você lê, todo mundo põe a mão, depois você vai lá e usa para pôr comida. Aqui no Brasil não, você vai no carrinho ali da esquina, o cara tá de luva, o cara tá de touca, o cara tá de máscara.
né? O pão ele tá no saquinho, ele corta na hora. É outra vida, gente. Então a Anvisa cuida de tudo isso. O Brasil tem os problemas sim, mas cuida do nosso país, que ele é maravilhoso, hein? A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Lindões, falamos aí do que é expectativa de vida, do que é mortalidade infantil, por que melhorou tanto, e aí o que é vacina, tá? Essa coisa mágica que melhorou, que mudou a vida da história da humanidade de modo geral. Eu vou acelerar um pouquinho aqui que eu já falei demais. Gente, de modo resumido, a vacina é uma substância que ensina o nosso corpo a se proteger contra as doenças. E como é que eu ensino o meu corpo a proteger contra sarampo? Eu preciso mostrar para o meu corpo o que é o sarampo. Então, o que é a vacina? Eu vou pegar ali o DNA ou pedacinho do que causa a doença, né? Do sarampo, da gripe, da rubéola, da varíola. Eu vou pegar um pedacinho ou pegar o vírus fraco, de modo que ele não seja capaz de causar a doença, e injetar no nosso corpo. Quando essa bactéria ou enfraquecida ou morta, ou esse vírus, entra em contato com o nosso sangue, o nosso corpo vai perceber que aquilo ali é uma coisa estranha, que ele não sabe o que é. E aí o nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos que vão aprender a reconhecer aquela substância. Então aquela vacina ela não pode causar a doença. Ah, professor, mas eu já tive uma reação. Gente, reação é reação. Doença é doença, é muito mais grave, tá? Então o seu corpo vai aprender a se proteger daquela doença, ok? E aí quando você entrar em contato com a doença, geralmente você não pega. Então, professor, mas eu tomei a vacina do sarampo e peguei sarampo. Só que você pegou sarampo fraco, porque o seu corpo já sabia como se defender. A doença entrou, a doença aconteceu, mas o seu corpo sabia o que fazer. E aí aquele sarampo é fraco, porque se a pessoa não é vacinada, ela pode morrer, porque o sarampo é uma doença séria, tá? Então, a vacina ensina o nosso corpo a se proteger. E os anticorpos, gente, não são células especiais, são proteínas, que elas ficam ali no sangue. Quando essas proteínas encontram um vírus que ele reconhece, ele, gruda naquele vírus e avisa para as células, que aí sim são células que matam bactérias, isso aqui é um vírus, isso aqui é uma bactéria, é o sarampo, mata ele. Aí a célula vem, e mata essa doença, tá bom? De modo resumido, assim a vacina. Ah, professor, se é assim, por que as vacinas, todas as doenças não têm vacinas? Porque não é tão simples você conseguir a vacina, passar por um processo de dar certo, tá? Tem doenças, gente, que, por exemplo, é o caso da AIDS, tem anos e anos aí, tá? Pelo menos 30 anos que está se estudando essa doença e não tem vacina ainda. Então, tem alguns testes, parece que eles estão dando certo, mas porque a AIDS é uma doença que destrói as células que matam doenças. Então, como é que você faz uma vacina para isso? É difícil, mas um dia sai, tá? Bom, lindões, as vacinas, elas foram descobertas, meio que por acidente. Lá no século XVIII, um médico chamado Edward Jenner, tem até uma atividade na apostila sobre isso, que a gente faz em sala, ele estava pesquisando sobre uma doença chamada varíola. E ele reparou que algumas pessoas não pegavam varíola. E ele não entendia por que tinha pessoas que pegavam e outras não. E ele percebeu, estou resumindo a história, tá? Que pessoas que ordenhavam vacas, tirava leite da vaca, né? De vacas que tinham feridas da varíola, essas pessoas não pegavam a varíola grave, que matava. Às vezes elas até pegavam a varíola enfraquecida. E essa varíola enfraquecida, ela tinha o nome de vacínia. E aí ele percebeu que as pessoas que tinham contato com a ferida da varíola, mas não tinham contato com o agente causador, o vírus direto, né, porque é transmitido por saliva e tal, elas pegavam a doença enfraquecida. Então, quando elas se curavam, elas não pegavam mais varíola, tá? E aí ele percebeu, então quando eu enfraqueço o vírus ou a bactéria, e a pessoa entra em contato com esse vírus ou bactéria, o corpo dele tem tempo de aprender a se proteger, a pessoa não morre e não fica doente de novo. E aí, gente, foi descoberto então o que era a vacina.
E aí, a partir disso, foram vários e vários estudos, a partir do momento que se percebeu esse mecanismo, e aí foi um caminho que a gente viu que muitas crianças, então, deixaram de morrer. Então, ó, trouxe aqui alguns exemplos, e quando elas foram começadas a vender, a aplicar na população, né, porque às vezes leva 10, 20 anos para descobrir uma vacina, ou para ela ter segurança, ok? Então, a raiva, que aqui a gente pode pegar na mordida do cachorro, do gato, do morcego, ela é de 1885, tá? A do tétano, que é quando a gente se machuca com coisa suja, metal enferrujado, ela foi descoberta em 1920. A difteria, que causa problemas respiratórios graves, né, podendo levar à morte, ela começou em 1923. A BCG, gente, que é contra a tuberculose, que é aquela vacina que a criança toma bem pequenininha, com 2 meses, que deixa aquela marquinha no braço, né? Ela foi descoberta em 1921. Febre amarela, 1937, a gripe, 1930, embora no Brasil essa vacina ela não tenha muitos anos, e a poliomielite, que é uma doença que deixava as pessoas, se elas não morriam, elas perdiam o movimento nas pernas, tá? E às vezes até nos braços também, em 1952. Então percebam, gente, se a gente volta lá, né? Vou voltar aqui rapidinho, na mortalidade infantil e no aumento da expectativa de vida, percebam que está diretamente relacionado ao quê, ó? As vacinas. As pessoas não morriam mais dessas doenças que matavam muito, mas muito mesmo, tá bom? Bom, falamos de vacinas, agora vamos falar rapidinho dos soros para terminar, tá? Soro, gente, diferente da vacina, ensina o seu corpo a se proteger. O soro já contém os anticorpos prontos, o seu corpo ele não vai aprender a se proteger. E por que o soro é importante? Porque se você precisa de algo emergencial, agora, senão você vai morrer, aí o médico aplica o soro. E quando o soro ele é aplicado? O soro ele é aplicado em casos de picada, principalmente de serpentes, né? Aí cada grupo de serpentes vai ter um soro específico. Picadas de aranhas, picadas de escorpiões. Existem soros para outros insetos, outros animais também, tá? Mas em menor escala. Mais importantes são o soro contra a picada das serpentes, antiofídica, contra a picada de escorpiões, antiescorpiônicos, e contra a picada de alguns tipos de aranhas, ok? Como eu disse, o soro não ensina o seu corpo a se proteger. Ele contém anticorpos que vão anular a ação do veneno, daquela toxina, reduzindo ali o quadro grave, né, que pode causar, que poderia até levar à morte. Ok, meus lindões? Não estou bem aqui no meio, hein? Vamos mudar aqui. Pois bem, gente, qualquer dúvida, não esqueçam que nós temos os nossos grupos da sala. Às vezes o grupo tem muita mensagem e eu acabo não vendo pergunta. Pode me mandar em particular, assim que eu puder eu respondo, tá bom? Então é isso, não seja tímido, manda pergunta no zap e eu vou mandar a atividade junto com o vídeo, tá? Até a próxima, gente. Fique em casa e protejam-se.